Capítulo 21 Assalto Noturno. A noite ia se fazendo escura e o doutor não pôde reconhecer a região. Prendeu a âncora a uma árvore muito alta, cuja massa confusa mal distinguia na sombra. Conforme o seu hábito, escolheu o quarto das 9 horas, e à meia-noite, Dick veio substituí-lo. Vigie bem, Dick. Vigie com toda a cautela. Há alguma novidade? Não, mas pareceu-me ouvir uns vagos rumores por baixo de nós. Não sei onde o vento nos trouxe e um acréscimo de prudência não nos pode prejudicar. Ouviu por acaso o rugido de alguma fera? Não, pareceu-me coisa bem diferente. Enfim, ao menor alarma não deixe de acordar-nos. Fique descansado. Depois de ter aplicado atentamente o ouvido uma derradeira vez, o doutor, não percebendo nada, jogou-se sobre a manta e não tardou a adormecer. O céu estava forrado de espessas nuvens, mas nem um sopro agitava o ar. O Vitória, seguro apenas por uma âncora, não experimentava a menor oscilação. Kennedy, acotovelado ao rebordo da barca de modo a espreitar o maçarico em atividade, considerava a calma escuridão. Interrogou o horizonte. Como sucede aos espíritos inquietos ou prevenidos, julgava por vezes surpreender indecisas claridades. Houve um momento em que julgou mesmo avistar uma a 200 passos de distância. Mas foi apenas um relâmpago, depois do qual não viu mais nada. Era talvez uma dessas sensações luminosas que o olhar experimenta nas profundas escuridões. Kennedy sossegou e ia voltando à sua indecisa contemplação, quando agudo silvo atravessou os ares. Seria o grito de um animal, ou de uma ave noturna? Viria de lábios humanos? Dick, consciente da gravidade da situação, esteve a ponto de acordar os companheiros, mas refletiu que, fossem homens ou animais, estavam fora de alcance. Lançou um olhar às suas armas e com o óculo de noite mergulhou outra vez no espaço. Em breve, pareceu-lhe entrever por baixo do balão formas vagas que corriam furtivamente para a árvore. Um raio de luar que se filtrou de repente entre duas nuvens revelou-lhe distintamente um grupo de vultos que se agitavam no escuro. Ocorreu-lhe a lembrança a aventura dos sinocéfalos e ele pousou a mão no ombro do doutor, que logo acordou. "Cuidado!" murmurou Kennedy. "Falemos em voz baixa." "Há alguma coisa?" "Sim, acordemos Dou." Quando Joe se levantou, o caçador contou o que tinha visto. "Outra vez esses malditos macacos!" disse o rapaz. "Talvez, mas precisamos ter cautela." "Joe, eu propôs Kennedy, vamos descer até a árvore pela escada. E enquanto isso", acrescentou o doutor, "eu tomarei medidas para podermos subir rapidamente." "Certo." "Desçamos", tornou Joe. "Só recorram às armas em caso extremo", acudiu ainda o doutor. "Não há vantagem em revelarmos a nossa presença nestas paragens." Os dois responderam com um aceno e deixaram-se escorregar em silêncio até a árvore, onde tomaram posição no garfo de fortes ramos em que se encravara a âncora. Ficaram alguns minutos escutando, mudos e imóveis entre a folhagem. Percebendo o ligeiro roçar na casca da árvore, Joe tocou o braço do escocês. "Não está ouvindo?" "Estou, a coisa aproxima-se." "E se for uma serpente?" "O silvo que o senhor ouviu." "Não. Tinha qualquer coisa de humano." "Por mim prefiro os selvagens. Esses répteis enjoam-me." "O ruído parece aumentar", tornou Kennedy alguns instantes depois. "Sim. Estão subindo." "Espreita desse lado que eu me encarrego deste." "Está bem." Achavam-se ambos isolados num galho dominante, sobranceiro à altura da floresta, que se chama baobá. A escuridão, aumentada pela espessura da folhagem, era impenetrável. Contudo, Joe, inclinando-se para o ouvido de Kennedy, indicando-lhe a parte inferior da árvore, disse: "São negros." Alguns sons trocados em voz baixa chegaram mesmo até aos viajantes. Joe apontou a espingarda. "Esperei", acudiu Kennedy. Alguns selvagens tinham, com efeito, escalado o baobá e surgiam de todos os lados colando-se aos ramos como répteis, trepando com lentidão e segurança. Denunciavam-se já pelas emanações dos corpos, untados de um óleo infecto. Duas cabeças não tardaram a surgir aos olhos de Kennedy, justamente à altura do ramo que ocupavam. "Atenção!" disse Kennedy. "Fogo!" O duplo tiro ressoou como trovão,
perdendo-se entre gritos de dor. Num momento a horda inteira desapareceu. Mas, em meio aos uivos, percebera-se um grito singular, inesperado, impossível. Uma voz humana proferia claramente estas palavras em francês. Socorro! Socorro! Kennedy e Joe, estupefatos, regressaram à barca o mais depressa que puderam. Vocês ouviram? Perguntou o doutor. Com toda a certeza. Um francês nas mãos destes bárbaros? Algum viajante? Um missionário, talvez. Algum desgraçado que estão assassinando ou martirizando, acrescentou o caçador. Ferguson debalde tentava disfarçar a emoção. Não pode haver dúvida, disse ele. Um desventurado francês caiu nas garras destes selvagens. Mas não sairemos daqui sem ter feito o que for humanamente possível para salvá-lo. Pelos nossos tiros ele de certo adivinhou socorro inesperado, intervenção providencial. Não desanimaremos dessa derradeira esperança. Estão de acordo? Inteiramente, Samuel, e prontos a obedecê-lo. Combinemos então a manobra e ao amanhecer tentaremos livrá-lo. Mas como vamos afugentar esses miseráveis negros? Perguntou Kennedy. É evidente para mim, envolveu o doutor, pelo modo como eles fugiram, que não conhecem as armas de fogo. Devemos, pois, tirar proveito desse pavor, mas esperar que amanheça para agir, quando então traçaremos o nosso plano de ataque de acordo com a disposição do lugar. O pobre infeliz não deve estar longe, interveio Joe, porque... Socorro! Socorro! Tornou a voz mais enfraquecida. Que bárbaros! Exclamou Joe nervoso. E se o matarem durante a noite? É verdade, Samuel, interveio Kennedy, por sua vez, segurando a mão do doutor. E se eles o matarem durante a noite? Não é provável, amigos. Em geral, os selvagens matam os prisioneiros à luz do dia, necessitam do sol. E se eu aproveitasse a escuridão para esgueirar-me até esse desgraçado? Insistiu o escocês. Eu vou com você, Sr. Dick. Devagar, amigos, devagar. Esse intuito faz-lhes honra ao coração e à coragem, mas desse modo todos seríamos prejudicados, inclusive aquele que desejamos salvar. Como assim? Volveu Kennedy. Esses brutos fugiram, espalharam-se, não voltarão mais. Dick, peço-lhe que me obedeça. Eu trabalho para a salvação comum. Se por um acaso se deixasse surpreender, tudo estaria perdido. Mas o infeliz que aguarda, que tem esperança, não receberá nenhuma resposta. Ninguém irá socorrê-lo? Ele vai pensar que os sentidos o enganaram, que nada ouviu. Podemos tranquilizá-lo, disse o Dr. Ferguson. E de pé, em meio à escuridão, fazendo das mãos um porta-voz, gritou, com energia, na língua do desconhecido. Quem quer que esteja aí, tenha confiança. 3 amigos cuidam dos meios de salvá-lo. Respondeu-lhe terrível clamor, abafando de certo a resposta do prisioneiro. Estão matando-o! Vão matá-lo! Gritou Kennedy. A nossa intervenção só serviu para apressar-lhe o suplício. Precisamos agir. Mas como, Dick? Que pretende fazer nesta escuridão? Oh! Se fosse dia! Exclamou Joe. Sim, e se fosse dia? Interrogou o doutor em tom singular. Nada mais simples, Samuel, respondeu o caçador. Desceria a terra e dispersaria essa canalha a tiro. E você, Joe? Tornou a perguntar o doutor. Eu, meu amo, agiria com mais prudência, sugerindo ao prisioneiro que fugisse em determinada direção. E como lhe daria o aviso? Por meio desta flecha que apanhei no ar e a qual prenderia um bilhete, ou mais simplesmente falando-lhe em voz alta, visto que essa pretalhada não compreende a nossa língua. Todos esses planos são impraticáveis, amigos. A maior dificuldade para o infeliz seria salvar-se, mesmo admitindo que conseguisse iludir a vigilância dos seus carrascos. O seu projeto, caro Dick, com muita audácia e aproveitando o terror produzido pelas nossas armas de fogo, talvez desse algum resultado. Mas se falhasse, estaria perdido e ficariam 2 pessoas a salvar, em vez de uma. Não!
Devemos colocar do nosso lado todas as probabilidades de êxito e agir de forma diferente. Mas agir sem perda de tempo, replicou o caçador. Talvez, respondeu Ferguson, sublinhando a palavra. Meu amo será capaz de dissipar estas trevas. Quem sabe? Ah! Se fizesse isso, eu o proclamaria o primeiro sábio do mundo. O doutor calou-se durante alguns instantes, refletindo. Seus dois companheiros observavam-no com emoção, excitados pela extraordinária ocorrência. Ferguson não demorou a retomar a palavra. Aqui está o meu plano, disse ele. Dispomos de 100 quilos de lastro, visto que os sacos que trouxemos ainda estão intactos. Admitindo que esse prisioneiro, sem dúvida esgotado pelos sofrimentos, pese tanto quanto um de nós, ainda nos restam 30 quilos a jogar fora para subirmos mais depressa. E como pretende manobrar? Perguntou Kennedy. Vejamos, de certo admite que se eu conseguir chegar até o prisioneiro e jogar fora a quantidade de lastro igual ao seu peso, em nada altera o equilíbrio do balão. Mas nessa altura, se deseja obter ascensão mais rápida para escapar à horda de negros, necessito empregar meios mais enérgicos que o maçarico. Ora, libertando-me desse excedente de lastro no momento preciso, tenho a certeza de que subiremos com grande rapidez. Não há dúvida. Mas por outro lado há um inconveniente, é que, para descer mais tarde, precisarei perder uma quantidade de gás proporcional ao excedente de lastro que tiver jogado fora e o gás é coisa preciosa. De qualquer modo, não podemos lastimar tal perda quando se trata da salvação de um homem. Tem razão, Samuel, devemos sacrificar tudo para salvá-lo. Nesse caso, mãos à obra e tragam os sacos para a borda da barquinha, a fim de que eles possam ser jogados fora imediatamente. E a escuridão? Oculta os nossos preparativos e não se dissipará senão quando eles estiverem terminados. Tratem de pôr as armas ao alcance da mão, pois talvez sejam necessários alguns tiros. A carabina dispara mais 4 das 2 espingardas, mais 12 dos 2 revólveres, ao todo 17 tiros que podem ser disparados num quarto de minuto. Talvez nem precisemos recorrer a tanto estrondo. Estão prontos? Prontíssimos, respondeu Joe. Os sacos estavam dispostos, as armas carregadas. Bem, disse o doutor olho em tudo. Joe fica encarregado de jogar o lastro e Dick de raptar o prisioneiro, mas não façam nada sem esperar minhas ordens. Joe, comece por soltar a âncora e suba imediatamente para a barca. Joe deixou-se escorregar pelo cabo, tornando a aparecer decorridos alguns instantes. O Vitória, liberto, flutuava no ar, quase imóvel. Enquanto isso, o doutor certificou-se da presença de quantidade suficiente de gás na câmara de mistura para alimentar, em caso de necessidade, o maçarico, sem que houvesse necessidade de recorrer durante algum tempo à ação da pilha de Bunsen. Retirou os 2 fios condutores perfeitamente isolados que serviam para a decomposição da água e em seguida, procurando no seu saco de viagem, encontrou 2 pedaços de carvão talhados em ponta que fixou na extremidade de cada fio. Os 2 amigos olhavam-no sem compreender, mas nada diziam. Quando o doutor acabou o trabalho, foi para o meio da barca e, tomando em cada mão um dos carvões, aproximou-lhes as pontas. Uma intensa e deslumbrante claridade se produziu com insustentável fulgor entre as 2 pontas de carvão, um jato imenso de luz elétrica varou literalmente a escuridão noturna. Oh! Meu amo! Bradou Joe. Silencio! Acudiu o doutor.